Ele, o nosso coração vem aqui se derramar para o Santo, Todo-Poderoso, o nosso irmão mais velho, aquele que nos consola, aquele que nos ensina, aquele que não abre mão da gente. Às vezes as coisas estão parecendo tão difíceis, estão tão descaminhando, como dizem por aí. Parece que está fugindo do controle. Irmão, vou dizer para você, nada sai do controle de Deus. Vira para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: as coisas estão no controle. Se estão na mão de Deus, repete aí, com certeza está no controle. Amém? Semana passada, irmãos, eu estava viajando, estava passeando, fazendo segurança aí do meu pastor. E nós estávamos numa chácara e lá embaixo tinha, eu conheço como lago, eles chamam de outro nome lá, mas esqueci até o nome que agora ia falar. Não era açude? Acho que era açude mesmo. Aí tô vendo lá, mostrou uns peixão pra gente lá de manhã, ele jogou uns pedaços de pão pros peixes, cada peixe grande, bonito, gostoso devia ser também. E acabamos de almoçar, fizemos coisas, no dia seguinte fomos nesse açude, acho que é açude mesmo. Vamos pegar uns peixes. E foi 4 varão lá com as varas, com a isca, e joga a vara para um lado, joga para o outro, o peixe come do lado, dá rabada na isca, vai para um lado, vamos mudar de lugar, cada um para um lugar, está todo mundo junto, e joga a ração, o peixe come a ração e nada de isca. Moral da história, eu fui almoçar. Não comi peixe. E lá eu cheguei, né, fui pro nosso amigo Google, né, o que esses peixes comem, gente? E aí eu fui analisar, né, estava lendo lá, analisando que nós estávamos usando a isca errada. Para a gente pescar, a gente tem que usar a isca certa, saber o peixe que vai pegar. Tem que ter conhecimento daquilo que a gente faz. E nós estávamos fazendo totalmente o contrário. Mas eu era teimoso, né? Acabamos de almoçar, todo mundo foi tirar um cochilo. Eu voltei lá para o lago, joguei minha isca, falei, eu vou pegar um peixe. Joguei a isca, fiquei lá esperando, estava demorando muito, falei, botei o livro de provérbio na Bíblia, já estava no 15, eu fui até o 29, irmão. Nada de peixe. E assim, porque eu não estava usando a isca certa, eu não estava no horário certo, e eu acho também que eu não nasci para ser pescador, irmão. Glória a Deus, amém. Você também nasceu para ser pescador de almas. Vamos abrir nossa Bíblia, irmão. Em Lucas, no capítulo 5. Eu fiquei assim, porque o pescador, ele sabe o horário para se pescar, ele sabe a isca, ele sabe a água, ele conhece a profundidade. Um pescador é um cientista do mar, né? Ele não vai igual eu, à toa. Vamos jogar um contrafilé para ver se o peixe pega. Não, tem uma ração especial aqui, nada. Então assim, o Vinícius é pescador, já. Eu fiquei sabendo que eles foram pescar na Baía de Guanabara, as primeiras iscas não pegaram nada. Aí algum pescador lá experiente, conhecedor da área, falou, eles só comem sardinha se for daqui. Aí eles começaram a pegar os peixes. Lucas 5, no capítulo de número 1. Mas aqui nessa igreja são vários pescadores, e como o Ângelo profetizou, são pescadores de almas. Amém? E diz assim a palavra, a partir do verso 1. Lucas 5, 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as redes. E ele entrou em um dos barcos, e era de Simão, e lhe pediu que afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão, velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondeu Simão, disse-lhe, mestre, nós trabalhamos a noite toda
e nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo isso, pegaram uma grande quantidade de peixe. E a rede se rompia. E eles acenando aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto que começaram a afundar. Querido, eu quero ser breve nessa palavra, mas eu quero que o Senhor impacte teu coração, porque eu não sei o que você está vivendo hoje, ou o que você viveu há tempo passado, mas eu tenho certeza que Jesus está observando a sua vida. E quando a gente não abre mão de Jesus, querido, Ele não abre mão da gente. No verso 1 vai dizer que Ele estava pregando, mas Jesus estava pregando para uma multidão, estava ensinando aquela multidão, mas Ele estava observando também que havia pescadores perto. Os pescadores estavam lavando as redes. Eu ia fazer uma pergunta meio óbvia, e o óbvio tem que ser dito, lá no meu trabalho diz muito isso, irmão, fala, porque o óbvio tem que ser dito, é óbvio, mas tem que ser dito. Para que se lava a roupa? Todo mundo responde isso, é para usar de novo, irmão. Ninguém lava a roupa para poder deixar guardada lá o resto da vida, vou lavar e vou guardar. Você lava porque tu vai usar de novo. Aqueles pescadores passaram a noite toda pescando, não pegaram nada. Nada. Fala para o teu irmão do teu lado, não pegaram nada. Talvez eles estavam frustrados porque não pegaram nada. Mas eles estavam fazendo o quê? Lavando a rede. Eles não desistiram do dia de amanhã. Eles estavam prontos para pescar no dia seguinte, ainda assim que tivessem uma má pescaria. Ainda que não pegasse nada naquela noite. Ainda que tivesse sido cansativo. Eles estavam aguardando o amanhã. Querido, não perca a tua esperança. Não desanime. Pode ser que esteja difícil. Pode ser que você não esteja vendo nada. Às vezes o Senhor age no nada. Mas Senhor, fala comigo, eu não estou vendo peixe, nenhumzinho, nenhuma manjubinha. Só alga na rede. Além de não pegar nada, Senhor, ainda vou ter que lavar aquilo, porque só veio sujeira. Mas o Senhor está vendo o teu trabalho, querido. O Senhor está vendo o que você faz. O Senhor está vendo o seu coração. E além de ver o coração, o Senhor vê aquilo que você faz, aquilo que você tem. O Senhor viu 2 barcos, subiu no de Simão Pedro. E usou aquele barco para poder ensinar o povo. O pastor fala muito isso aqui, né? Querido, o que você tem basta para o Senhor agir na tua vida. O que você tem basta para que o Senhor possa usar para abençoar outras vidas. Nós somos agentes abençoadores. Nós somos agentes abençoadores. Eu estou aqui porque o Senhor me salvou, me amou. Porque Ele cuida de mim. E assim como eu entrego o meu dízimo e a minha oferta por gratidão a Ele, eu vou servir outras pessoas porque eu sou grato. Porque Ele me salvou e Ele cuidou de mim e cuida de mim até hoje e cuida de você também. Para o homem existe limite. O limite talvez fosse aquela noite infrutífera. Uma noite sem nada, somente de rede suja. Uma noite que talvez eles lavaram até a rede, mas teriam os compromissos do amanhã. Como a Max falou, Deus vem com a provisão certa na hora certa. Talvez aquela pesca fosse a pesca para sanar várias dívidas. E como bom pescadores, ele deve ter escolhido a maré, a lua, tudo certinho para pegar o máximo de peixe possível. Mas não deu certo. Porque às vezes nós fazemos nossos planos. Mas a Bíblia diz que a resposta vem a resposta certa vem dele. Querido, eu queria falar, lave a sua rede. Lave as tuas mãos.
Lave o teu coração. Lave aquilo que o Senhor quer usar para abençoar outras vidas. A gente só vai viver aquilo que nós permitimos o Senhor fazer. Se Pedro tivesse falado, desce do barco, nada aconteceria. Mas Pedro liberou o barco. E com aquela rede limpa. Porque Deus não age no meio da sujeira, Deus não age no meio do pecado, Deus não age no meio da malandragem, Deus não age no meio do trambique, Deus não age no meio da treta. Deus é puro e Deus é santo. Aquelas redes estavam limpas. E Jesus fala, vamos, segue a riba. Vamos subir, vamos para o mais fundo. E Pedro foi. Quantas vezes na nossa vida, em cima das circunstâncias, em cima daquilo que nós vemos, em cima daquilo que a nossa ótica define como real, nós desanimamos daquilo que o Senhor quer para a gente. Quantas vezes em cima daquilo que o Senhor quer fazer da nossa vida e está nos mostrando algo assim que parece ser impossível, justamente para que nós possamos superar, nós acabamos desanimando. Querido, Deus tem algo para você, Deus tem algo para a tua família, Deus tem algo para a tua vida ministerial. Deus, irmão, é Deus. Ninguém explica Deus. Mas em cima de algumas dificuldades que nós temos, Deus nos lança, nos faz de catapulta, nos faz voltar, para pegar impulso, para nos lançar mais longe. E às vezes o medo nos para. Às vezes o temor nos para. Às vezes o medo nos faz a não obedecer ou a desobedecer uma palavra, ou um chamado, ou uma direção do mestre. Pedro e aqueles pescadores passaram a noite toda pescando. Pegaram nada, pior do que eu lá no açude. Eu pelo menos vi sem a rede suja. Não pegaram nada. Tinha frustração no meio. Porque um pescador, Vinícius é pescador, glória a Deus, não estou nem um amém, irmão. O pescador conhece um peixe, Marcão também é pescador, irmão. Glória a Deus. E o pescador, ele não vai acho que tempo chuvoso ele não vai. Quando está ventando muito, ele não vai. Tem tipo de lua, que a maré está baixa, a maré está alta. A maré está alta, a maré está baixa, viu, né, irmão? Foi quase direita e esquerda. E ele é conhecedor, então eu acredito que aqueles pescadores saíram no dia certo, na lua certa e na maré certa. E quantas vezes nós botamos os nossos objetivos na força do nosso braço? Quantas vezes nós achamos que vai dar tudo certo? Tudo está no meu controle. Eu tenho conhecimento do que estou fazendo. Eu sou apto a isso. Sou cursado, credenciado. Sou alguém que me especializei nisso. Querido, Deus está no controle. Você até pensou que iria dar certo, mas não deu. Você fez todos os cálculos, você planejou tudo certinho, não deu certo. Mas porque não deu certo, não quer dizer que acabou. O melhor de Deus ainda está por vir. Fala para o teu irmão que está do teu lado, o melhor de Deus ainda está por vir em sua vida. E Jesus, ele sobe no barco e manda Pedro, segue a riba, vai para a parte funda. E Pedro, lança a rede, Pedro. E Pedro é igual a gente, irmão. Nós assim, parecemos muito com Pedro, com algumas indagações que ele faz. Mas, mestre, já trabalhei a noite toda.
Já joguei a rede, estou com o braço doendo, os bíceps estão cansados de tanto puxar a tarrafa. Já tentamos para a direita, já tentamos para a esquerda. Eu já tentei abrir um negócio, não deu certo. Tentei abrir outro, não deu certo. Mas eu entreguei o currículo para a empresa X e não me aceitaram. Mas eu tentei ser promovido e não fui. Mas, querido, ouça a voz do mestre. Lança a tua rede. Lança a tua rede, querido. O melhor de Deus tem para a tua vida. Talvez até hoje não deu certo, porque você matou no peito e quis rolar a bola com seu próprio entendimento. Mas o Senhor está dizendo, lança a rede hoje. E aquilo que parecia não dar fruto, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia que não iria acontecer, vai acontecer em nome de Jesus. É a palavra de Deus que garante. E o milagre de Pedro está atrelado à obediência. Porque ele indagou, ele questionou, mas ele falou, Senhor, segundo a tua palavra, porque és o Senhor, porque és o mestre, eu lançarei a rede. Querido, ouça a palavra do teu Deus. A Bíblia é maravilhosa. Ela é Deus falando conosco o tempo todo. Nós temos um Deus que temos intimidade com Ele. A única coisa que nos separa de Deus é o pecado. Deus não compactua com o pecado. Mas quando nós estamos com o coração contrito, fervoroso pela presença dEle, quando nós ansiamos pelo Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós conseguimos ouvir o seu chamado. Nós conseguimos ouvir a sua direção. E às vezes até questionamos. Pô, já trabalhamos a noite toda. Já fizemos tantas vezes essas coisas. Foi uma madrugada cansativa. Talvez a nossa vida esteja cansativa. Trabalhando, e orando, e lendo. E não vendo aquilo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor vai fazer no tempo certo. Talvez como aqueles pescadores, antes de Jesus subir no barco, ele estava ensinando a multidão. E talvez a gente está achando igual aos pescadores, a gente está longe, e está achando que Deus não está olhando para a gente. Nós estamos vendo o irmão da direita sendo abençoado, o irmão da esquerda sendo abençoado. E às vezes a gente se pergunta, quando vai chegar a minha vez? Que carne e osso, irmão. Pedro não falou que trabalhou a noite toda à toa. Ele estava cansado. E às vezes nós estamos cansados também. Às vezes nós estamos meio desanimados. Mas uma coisa que a gente não pode estar e nem perder é a nossa fé. E o barco dele, o barco que Jesus está, primeiro que não afunda. Segundo, o barco que Jesus está tem ensinamento. O barco que Jesus está tem provisão. O barco que Jesus está, ele abençoa outros barcos. Pedro passou de pescador, de peixe, o óbvio tem que ser dito, para pescador de homens. E aqueles peixes, 2 barcos, quase levando a pique, quase afundando, foram para alimentar pessoas. E esse mesmo Jesus está aqui. E talvez você seja um dos donos desse barco. Talvez você esteja até desanimado pela noite que passou. Talvez tudo parece ter dado errado até esse exato momento. Mas Jesus fala: pegue seu barco e vai para as águas profundas. Lance a rede.
E ao lançar a rede, vem tanto peixe, mas tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco dele não dá, o barco do Pedro não dá, aí Pedro vai ter que chamar o barco do vizinho. E o Marlon chega, o barco do Marlon tá cheio pra caramba, afundando, e o Marlon vê que o barco dele está afundando porque tem tanto peixe, chama o do Vinícius, Vinícius, encosta teu barco aqui, e ambos os barcos saem cheios. Querido, a tua bênção vai servir para abençoar teu irmão. E a gente é muito preso a bênçãos materiais, né? Às vezes você tem tanto de Deus no teu barco, irmão. Tu tem tanto peixe, tanto alimento, tanta palavra que está guardada aí. E Deus quer usar esse alimento, esse peixe, para poder encher outros barcos, para que os barcos alimentem mais pessoas. Você e eu nascemos para proclamar esse reino. Como eu disse no início, nós somos difusores de bênção. Nós somos pessoas que vão levar outras pessoas a conhecer o reino. E não importa o que passou, não importa se você se esforçou e não conseguiu nada, o que importa é que o dono do mar está presente. E que aquilo que não aconteceu até hoje, porque talvez não obedecemos a voz do mestre, porque às vezes nós temos o barco, nós estamos na água, mas nós não obedecemos o chamado de Deus,